Louvado seja o nome do Senhor. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos aqui, na incumbência de continuar essa palavra, essa campanha sobre a cura da mente. Quando nós estávamos cantando aqui, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, Tomamos posse. Então, que você realmente possa tomar posse de um direito que você tem, que é a sua mente saudável. Jesus conquistou para nós uma mente saudável. E Ele não quer que você viva com uma mente adoecida. Ele não quer que você viva com uma mente escravizada. Nessa noite, então, você vai aprender um pouquinho sobre isso, Amados, pensamentos obsessivos, pensamentos compulsivos, de certa forma, todo mundo tem um pouco, Tem um dizer popular que fala que de médico, de louco, todo mundo tem um pouco, Então é verdade, mas nós temos que saber o ponto que é doentio. Qual é o ponto que é doentio? Então nós vamos estar falando nessa noite sobre isso. Como lidar com os pensamentos obsessivos e compulsivos. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler uns 2 versículos para a gente ver que tem cura, para nós. Nós temos cura. A palavra de Deus ela é muito rica e ela fala de tudo, Tem um autor que escreveu um livro chamando Jesus Cristo, o maior psicólogo do mundo. Eu creio que realmente ele tinha toda a psicologia e tem, Então, Filipenses 4, versículo 6 ao 8. Mesmo assentado, mas com reverência, preste atenção na palavra. Diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, nisso ocupai o vosso pensamento. Amém. Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra, ó Deus, porque a Tua palavra é vida, ó Deus, e nós te agradecemos. Muito obrigado, que o Espírito Santo do Senhor tenha completa liberdade de falar conosco nessa noite. Queremos te ouvir, queremos sermos libertos mesmo, queremos ser curados. Por isso nós te pedimos a Tua interferência, ó Deus, neste lugar, na nossa vida, que o Senhor venha guardar a nossa mente, que o Senhor agora, ó Pai, traga cativo todo pensamento a obediência de Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, amados, quando eu digo que como lidar com os pensamentos obsessivos e compulsivos, nós precisamos então entender primeiro o que é isso, O que é pensamento obsessivo? O que é pensamento compulsivo? Então, pensamentos obsessivos e compulsivos são aqueles pensamentos que invadem a nossa mente e que a gente não dá conta de controlar. Eles vêm na sua mente assim de repente, eles entram como se fosse assim um trator, vamos dizer assim. Você não quer pensar naquilo, mas você pensa. Você não quer de forma nenhuma que aquilo entre na sua mente, mas entra. E de repente você começa a se ver pensando coisas que você não gosta e que você não quer. Existe pensamento simples, existe pensamentos esdrúxulos, que a pessoa começa a ter. Isso é algo que oprime muito, que gera muita culpa, que gera muita angústia, porque a pessoa tenta, Tenta não ter aquele pensamento, mas às vezes ele tem aquele pensamento. Eu lembro de uma pessoa que ele tinha um filho, uma criança de mais ou menos 1 ano e meio. Então ele disse que sempre quando ele chegava perto daquela criança, em casa, via um pensamento que ele ia sentar em cima desse filhinho dele. Era uma filha, acho que era uma filhinha, em cima da filha. Então via aquele pensamento, e ele dizia, mas como? Eu não vou sentar em cima da minha filha. Mas via um sentimento, um pensamento ruim que ele ia sentar. Era um pensamento obsessivo. Então são vários os tipos, eu até anotei alguns aqui, que a pessoa tem.
De repente a pessoa pode vir uma imagem também, aquela imagem na mente, né? A pessoa pode ter um pensamento de chutar um cachorro, um cão que está quietinho ali, ele dá aquele pensamento de chutar. Ele pode dar um pensamento de saltar de um carro em movimento. Está ali no carro e dá aquele pensamento que ele vai saltar. Tem pessoas que quando está no apartamento, na janela, dá um pensamento que ele vai pular da janela. Aquele pensamento que ele vai pular ali daquela janela. Tocar de forma íntima em algum animal ou numa criança. Pensamentos pedófilos, né? Tem pessoas que sofrem com pensamentos pedófilos, com aquele pensamento de que ele vai tocar em alguma criança, que ele vai fazer algum mal para alguma criança. E aí são vários, né, os tipos de pensamentos. Agora nós temos que entender por que isso acontece conosco. Quais são as origens disso, quais são as causas disso e como nós podemos nos libertar disso tudo. Porque, como eu disse, é algo angustiante. É algo muito ruim, esses pensamentos que vêm, porque eles nos dominam. Às vezes você não quer, às vezes você está ali brigando com aquilo, mas aquela coisa está lá, na sua mente, te convidando a fazer algo de errado, te chamando, te impulsionando, né? Como o próprio nome diz, ele é compulsivo e ele é invasivo. Nós poderíamos chamar esses pensamentos de pensamentos também intrusos, invasivos, porque eles vêm e eles entram sem ser convidados. Então começa a prestar atenção aí, se você tem esse tipo de pensamento, se isso oprime a sua mente. Nós vamos falando aqui um pouquinho dentro do termo da psicologia e espiritual, para a gente entender os dois lados, o ponto de vista psicológico e o ponto de vista espiritual, porque tem os dois, né? Então vamos lá, quais são as origens, quais são as causas desses pensamentos nos oprimirem? Primeira coisa, pode haver uma tendência, uma predisposição genética. A pessoa pode ter uma tendência que os cientistas não conseguiram ainda explicar, mas ele pode ter uma tendência. É igual o psicopata. O psicopata ele tem uma tendência hereditária, orgânica, que ainda não foi explicado por quê. Não quer dizer que uma pessoa que tem uma tendência, ele venha desenvolver uma doença. Muitas vezes o desenvolvimento daquela doença vai se dar devido ao ambiente que ela vai viver. Uma pessoa pode ter uma psicopatia, uma tendência psicopata, sem nunca ter um surto de psicopatia. Aí vai entrar o ambiente que ela vive. Muitas vezes o ambiente é que vai acionar aquilo ali que estava já dentro dela desde nascer, né, até mesmo antes de nascer. Então há essa predisposição genética. Situações de estresse. Muitas vezes, quando nós estamos estressados demais, ficamos com muito estresse, nós temos essa tendência, porque a mente está cansada, a mente fica acelerada, então de repente começa a vir aquele monte de pensamento. Por isso que é importante nós termos calma, por isso que é importante nós aquietarmos, por isso que é importante nós entendermos que nós não podemos ficar caminhando aí igual uma máquina, não é? Trabalhando sem parar. A gente precisa parar, refletir naquilo que a gente está vivendo, naquilo que a gente está pensando, porque o estresse também pode causar isso. Outra coisa, alterações hormonais durante a gravidez e pós-parto. Então isso aqui é interessante, por quê? Porque nós temos que ver a grávida. Já observaram? Quem já esteve grávida, mulheres que já tiveram filhos, vão confirmar comigo isso aqui. Você já viu o que é comum na grávida? Viu? É comum na grávida. Não se assuste, viu, Thaisa? Se você ter algum pensamento desse, que o filho vai morrer, que o filho vai nascer com defeito, não é? Dá um medo, ai, meu filho vai nascer com defeito. Vê uns montes de pensamentos assim. Será que vai ser desse jeito? Vou morrer no parto? Então esses pensamentos acontecem muito com a mulher grávida, porque a gravidez, ela traz um estado emocional fragilizado. Então a mulher muda. Tem até uma teoria que a gente estuda, uma matéria que chama psicologia da gravidez. A pessoa fica mais fragilizada. Então ela pode ter esse tipo de pensamentos também. E os médicos falam que isso tem a ver também um pouco com as questões hormonais, né? As questões hormonais, porque às vezes a falta de hormônio, esses hormônios pode também alterar e trazer esse tipo de pensamento. Outra coisa, fatores psicológicos, traumas, né, também são causa disso. Irmãos, os fatores psicológicos são... Eu dei uma palavra aqui esses dias atrás sobre a memória, né? Não sei quem estava aqui, muitos de vocês estavam quando eu falei sobre a cura das memórias, né? Então, a nossa memória, ela precisa ser curada.
Porque muitos traumas que nós sofremos na infância, geram pensamentos negativos que podem nos acompanhar a vida inteira. A vida inteira. E você não entende por quê. E isso aí pode provocar em você pensamentos que vêm. Eles são como flash. Ele vem assim, você vê como se você tem um pensamento que você vai morrer cedo, que você não, que o seu pai vai morrer, ou um acidente, você não sabe, mas às vezes foi um trauma que você sofreu lá atrás, que ficou registrado, né, ali com você, e que você não consegue dominar. Vou dar um exemplo para vocês da minha própria pessoa. Eu passei por abuso sexual na infância, quando eu tinha 5 anos e meio, né? Eu sofri esse abuso, infelizmente, por parte de um tio, durante 1 ano, e isso aconteceu dos 5 anos e meio, mais ou menos, até 6 anos e meio. Só que o tempo passou, e eu não me lembrava disso conscientemente, eu era muito criança, eu não me lembrava, mas eu tinha esses sintomas, e eu tinha muito esses pensamentos, uns pensamentos assim, como se alguém fosse me agarrar, como se alguém fosse me enforcar. Às vezes eu sonhava, eu acordava sonhando assim, que eu estava deitado e uma onça vinha e pulava em cima de mim, eu acordava assim assustada, gritando, com medo. Eu não entendia por quê. Chegou o ponto de quando eu estava assim, mais ou menos com os meus 18 anos, eu não lembro mais ou menos a idade, por volta disso, 19 anos, eu desenvolvi uma síndrome de pânico, por causa que esse medo foi se intensificando. E era algo assim tão maluco, que às vezes eu ia andando na rua, por exemplo, eu ia andando aqui, se alguém começasse a andar atrás de mim aqui, começasse a andar, vai me dar uma sensação ruim, que aquela pessoa, ela ia chegar em mim assim, ela ia me enforcar. Me incomodava tanto a ponto de que às vezes ou eu afastava um pouco, deixava a pessoa passar na minha frente, ou às vezes eu mudava de calçada, porque eu ficava, né, com esse medo. Então, eram pensamentos obsessivos, e eu não queria pensar isso. E eu pensava, por que isso? Não tem sentido isso. E eu sentia, né, medo. Isso também pode desenvolver uma síndrome de pânico. Nós vamos ver aqui, né, as consequências de tudo isso. Eu desenvolvi essa síndrome de pânico. Então, por quê? Por causa do trauma que eu tive, do abuso lá embaixo, né? O abuso foi terrível. Irmãos, o Corsa KRE 2985, por favor, tire lá que está atrapalhando a pessoa de sair, né? Por favor. Corsa prata. Amém, glória a Deus. Então, quais são as memórias traumáticas que você tem? O que você guardou? Eu sofri muitos traumas na minha infância, muitas coisas, e eu tive muito ataque na minha mente. Mas um dia, eu resolvi lutar por isso. E eu resolvi que eu não queria mais me tornar uma mente escrava, eu não queria ter mais aquela mente escrava, e eu comecei a lutar para tirar minha mente disso, daqueles pensamentos opressores, daqueles pensamentos que vinham sobre mim, e que eu não conseguia dominar, e eu comecei a querer entender isso aí, e eu busquei psicoterapias, busquei tratamentos espirituais, eu busquei ajuda, porque eu percebia que eu precisava de ajuda. Então uma coisa importante é isso, você detectar e não aceitar. Você precisa lutar pela sua mente, pela sua cabeça, porque se você não tiver uma mente saudável, toda a sua vida vai ficar bagunçada, porque o principal ponto nosso é a mente ela coordena todas as coisas. Se você começar a pensar muito uma coisa, você começa a fazer em torno daquilo. Se você ficar muito ocupado o seu pensamento, que você vai fracassar, que você não dá conta de nada, daqui a pouco você não dá conta mesmo, porque você vai alimentando isso aí. Por isso que é importante que você aprenda, né, a expulsar esse pensamento da sua vida, a tirar isso da sua cabeça. E um outro ponto aqui também, que nós sabemos que existe, agora do ponto de vista espiritual, são os pensamentos opressores malignos. Porque existem espíritos malignos que nos oprimem. E esses espíritos malignos, eles te oprimem colocando pensamentos na sua mente. Quando você ora, quando você repreende, aquele pensamento sai. Porque ele não é seu. Parece que é seu, mas não é seu. Eu atendi uma moça que ela tentou suicídio. E ela se jogou do 5º andar do prédio. Para a glória de Deus, o Senhor a salvou. Ela
Quando ela se jogou, ela bateu em alguma coisa que eu não sei o que foi lá, que tinha do lado, e amorteceu a queda dela. Então, quando ela caiu lá embaixo, ela não morreu, mas ela teve fraturas terríveis, né, de bacia, fraturas cranianas, várias fraturas. E ela ficou internada durante uns 6 meses, fazendo tratamento dessas fraturas. E quando ela veio para mim, o pai trouxe para fazer psicoterapia. Essa menina, ela estava num quadro de depressão muito grande, que já antecedia a queda, né, quando ela se jogou do prédio. Mas eu conversando com ela, e eu perguntei para ela assim, o que foi que levou aquilo, né? Então ela me disse, olha, há algum tempo eu já vinha deprimida. E às vezes eu pensava assim que eu queria morrer. Mas eu não tinha coragem nunca de me matar. Eu pensava assim, eu quero morrer. Mas aquele pensamento, a mente dela, volta e meia vinha. E ela disse que sempre quando ela chegava perto da janela, ela tinha aquele pensamento assim, de que ela ia pular daquela janela. Mas ela saía, ela se afastava, ela não dava muito lugar para aquilo. Aí um dia ela chegou bem perto da janela, estava bem perto da janela, e ela me disse literalmente o que eu estou dizendo para vocês aqui. Ela falou, eu ouvi uma voz. E aquela voz dizia assim para mim, pula, pula. É um pouquinho, é rápido. Você pula e acaba com tudo, é poucos segundos. Então ela foi e pulou. Quando ela disse que viu, ela já estava lá embaixo, toda, né, bascada. Era uma menina espírita, né, de família espírita, e os espiritismo, o espírita, né, acredita que tem um hospital lá na outra vida, que ele é recebido, faz um tratamento. E ela disse que naquela hora que ela caiu lá, ela não sabia se ela estava viva ou se ela estava morta. Ela não sabia se ela estava nessa vida ou se ela estava na outra. Então assim, foi horrível. Ela falou assim, tô vendo, eu fiquei muito tempo sem saber se eu estava viva ou se eu estava morta, se eu estava aqui ou se eu estava noutra dimensão. Então foi muito difícil para mim. Mas o que eu estou dando esse exemplo para vocês, só para vocês entenderem. Queridos, essa voz não era dela. Não era de dentro dela, eu vou pular, eu quero morrer. Não, a voz era, pule, pule. Ela disse literalmente, alguma coisa me dizia, pule. Era quase como se tivesse empurrado ela. E ela falou, não sei como eu fiz isso. Eu não sei como eu tive coragem de pular. Então a gente vê que ela sofreu uma influência demoníaca. Então a gente tem que tomar cuidado também, porque muitos pensamentos que vêm na sua mente não são seus. São malignos, e você tem que orar, você tem que repreender, e você tem que rejeitar esses pensamentos que não são seus. A raiz dos pensamentos invasivos, querido, é a ansiedade, é a preocupação exagerada, é o medo, é o que eu falei. Devido a muitas coisas que nos acontecem, nós temos medo, né? E aquele medo é muito grande, e devido a esse medo, nós começamos a sentir um monte de coisas, né? E começamos a desenvolver vários tipos de doenças, que eu vou falar um pouco agora para vocês sobre as consequências. Então, quais são as consequências dos pensamentos obsessivos e compulsivos? Primeira consequência, sentimento de desconforto, culpa, ansiedade e medo. Quantas pessoas ficam com medo, não é? Com síndrome de pânico como eu fiquei? Quantas pessoas sentem uma culpa tão grande porque às vezes tem um pensamento que ele vai matar alguém, que ele vai pisar no bebê, igual esse homem lá que pensava que ia sentar em cima do bebê. Tem gente que tem um pensamento de xingar Deus, quer xingar Deus. Tem uns que falam assim que Deus não é nada. Vem aqueles pensamentos e ele não consegue. Então vem um sentimento muito forte de culpa, né? Uma outra consequência é o transtorno de ansiedade mesmo. Pode acontecer, né, a ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade generalizada, que nós chamamos na psiquiatria de TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada. A pessoa fica com ansiedade por tudo. Ela é uma pessoa extremamente ansiosa em tudo. Pode ter também um outro transtorno que nós chamamos de TOC, que é transtorno obsessivo compulsivo. Aquela pessoa que tem um transtorno obsessivo compulsivo, ela tem uma tendência de desenvolver algum ritual para se defender. Tipo assim, eu vou falar aqui agora, eu tenho que beber 3 goles de água aqui, senão não vai dar certo na minha palestra. Aí vem aquele pensamento, aí eu vou e bebo 3 goles de água. Ele desenvolve um ritual e é extremamente cansativo. Tem pessoas que ficam abrindo a porta, fechando a porta, abrindo a porta, fechando a porta. Eu conheci pessoas que na sua casa não tinha uma porta de armário no apartamento.
porque abria e fechava. Aquele pensamento de que eu tenho que me lavar demais, aí pega o sabonete, passa, porque parece que não vai, né, limpar. Então são pensamentos obsessivos, compulsivos, chama TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Às vezes aquela mania de arrumar as coisas demais certinho, tudo numa ordem, né? Que a gente chama de simetria. Também pode ocorrer o transtorno como esse. Pode ocorrer também o transtorno de estresse pós-traumático, que foi o que eu falei, né? Devido a sofrer um trauma, a pessoa começa a desenvolver pensamentos com aquele trauma. Sofreu um acidente de carro, por exemplo, então vem aquele pensamento, o carro vai bater o carro, né? Se eu chegar em tal lugar, se eu não fizer isso, aí a pessoa começa a desenvolver um monte de ritual, né, para poder se libertar. Essas são as consequências desses pensamentos quando eles não são tratados. E quais são os sintomas? Vão prestando atenção no sintoma, porque eu vou falar alguns sintomas aqui e você vai tentar identificar. Geralmente, pela psiquiatria, quando a gente tem de 5 sintomas, é caracterizado que você sofre daquela doença, daquela síndrome. 5 sintomas. Menos 5 ou 6 sintomas, se você tiver 5 ou 6 sintomas daquilo que eu estou falando, é caracterizado que você tem um problema nessa área. Agora, se tiver 1 sintoma só, 2 sintomas ou 3, não quer dizer que você tenha a síndrome, né? Então, vamos falar dos sintomas. O primeiro sintoma, ansiedade generalizada, medo, fobias. Se você é uma pessoa que tem muito medo, que tem muitas fobias, que tem essa ansiedade generalizada, é um sintoma de que você sofre de transtorno de pensamentos obsessivos compulsivos. Aquele medo de sair, medo de... Aquela tensão, fechei a porta, não fechei, vou voltar para fechar. E aquele, sabe, esses medos, muitas vezes ilógicos. Outro sintoma, desenvolvimento de obsessões, manias, rituais, compulsões, como eu disse, né? A pessoa tem esses rituais. Se você tem um tipo de ritual, né, que você vai desenvolver, é bem característico desse sintoma. Eu lembro também que uma vez eu ouvi um senhor, e ele, até a gente parece que é engraçado, né, irmãos? Mas não é engraçado. Ele trabalhava na delegacia, e era muito difícil, porque ele desenvolveu um ritual que, se ele chegasse lá no serviço e ele não sentasse 3 vezes e levantasse, tudo ia dar errado para ele. Tudo. Como ele era delegado, ia ficar muito estranho chegar esse delegado lá e ficar fazendo assim, sentando, levantando, sentando, levantando, sentando, levantando. No mínimo, como esse delegado é doido, louco. Então ele tinha que chegar mais cedo, acordar muito cedo, para chegar na delegacia antes de todo mundo chegar, para fazer esse ritual, de sentar e levantar, 3 vezes, sentar e levantar. Porque se ele não fizesse isso, ele tinha a impressão de que ele estava correndo perigo, e que alguma coisa acontecia com ele. Então isso aí é um ritual que a pessoa desenvolve para se defender. É um sintoma também, né? Outro sintoma, obsessão de agressão, medo de ferir os outros. Outro sintoma, né? Obsessão de agressão, medo de ferir os outros. Aquela pessoa que ela tem medo de machucar os outros, vê um pensamento assim que ela vai machucar, que ela vai furar o outro de faca, ou que ela vai se furar. Eu tive uma época que eu tive esse sintoma também, com facas. Eu tinha medo de facas. Às vezes eu olhava a faca assim, parece que eu tinha a impressão que eu ia pegar aquela faca, eu ia fazer alguma coisa de ruim comigo. Eu fiquei muito tempo nesse negócio com facas. E eu orei muito depois, né, fiz tratamento, né, e eu me libertei desse pensamento. Hoje eu não vejo faca, não sinto mais nada disso. Mas tem pessoas que têm também esse pensamento, com faca, com garfo, você vai se furar, você vai enfiar faca em você, e você muitas vezes não vai fazer nada disso. É só um pensamento que está dentro humano. Mas é um sintoma também que a gente desenvolve quando sofre desse tipo de problema. Um outro sintoma, obsessão de contaminação, preocupação com sujeira. Então é uma obsessão com contaminação. Vai me contaminar, eu vou ser contaminado. Então você vai sentar no lugar, você pega o álcool, você passa o álcool, você limpa ali, né? Esse dia para trás eu estava lá na academia, e tinha uma pessoa lá fazendo academia, ela faz geralmente no meu horário. Eu estava observando ela, acho que ela tem toque. Eu estava
diagnosticando a moça ao longe, porque nunca vi limpar tudo e passar o trem. Tudo bem, você passa o álcool mesmo, né, na esteira e tal, mas uma coisa muito exagerada, né? Isso, gente, causa um transtorno, porque eu medo de se contaminar. Tem pessoas que falam assim, não, eu não vou em tal lugar, porque se eu for lá eu vou receber uma contaminação. Eu fui lá e alguma coisa me contaminou. Aí se você sente isso, você deixa de ir naquele lugar. Determinadas pessoas de determinado tipo não pode chegar perto de mim, porque se chegar perto de mim, essas pessoas vai transmitir para mim alguma coisa. E às vezes desenvolve esse toque também que eu falei de tomar banho, né? De lavar, porque a pessoa sente suja e quer se limpar. Outro sintoma: obsessão de conteúdo sexual, pensamentos persistentes de fazer sexo com pessoas impróprias, pensamentos de fazer sexo com animal, pensamentos obscenos que vêm à mente, aqueles monte de pensamentos, imagens pornográficas recorrentes, impulsos incestuosos, pensamento de que vai fazer sexo com o pai, pensamento de que vai fazer sexo com a mãe, pensamento de que vai fazer sexo com o filho, fica aquele pensamento que vai fazer sexo com a criança, com o animal, fica afligindo, perturbando a mente. Impulsos de bestialidade, né, que é aquele pensamento também, eu vou tocar em alguma criança, eu vou fazer mal para alguma criança. Amados, eu quero dizer para você que geralmente isso são pensamentos obsessivos. A maioria das pessoas que sofrem com esses pensamentos, elas não fazem isso. Elas não fazem. Eu tenho um dizer, né, que é um dizer da psiquiatria, eu falo muito, inclusive, com meus pacientes. Eu digo assim: não acredite em tudo que você pensa, porque nem tudo que você pensa é verdade. Então, diga isso para você mesmo: eu não vou acreditar em tudo que eu penso, porque nem tudo que eu penso é verdade. Muitas vezes você está pensando um monte de coisa que não é verdade, mas você está pensando e está te incomodando, e você acha que você vai fazer aquilo. Esse pensamento na área sexual, por exemplo, é comum nas pessoas. Também tive esse ataque muito forte na minha mente, vi uns pensamentos tão esdrúxulos na minha cabeça que eu nem tenho coragem de falar para vocês. E eu não entendia que esse pensamento do nada, uns pensamentos esquisitos. E se a gente ligar para esse pensamento, o que está acontecendo? Você vai aumentando, vai colocando imagem, daqui a pouco você está sonhando, e a coisa vai só aumentando. E a tendência que você tem é sofrer muito, porque o sentimento que você tem é de que você é uma pessoa ruim, né? Porque você está pensando de fazer uma maldade. Às vezes você está ali pensando, gente, o que eu estou pensando? Então é muito sério, tem que ser tratado isso aí. Nós não podemos deixar. E outro caráter também de obsessão é a obsessão de armazenar coisas. Tem pessoas que fazem acúmulos de coisas, às vezes são roupas, às vezes são objetos mesmo que não presta, lixo. Tem pessoas, irmãos, que fazem um verdadeiro lixo dentro de casa. Ele guarda coisas, roupa demais, não dá para ninguém, coisa velharias, né? Aquelas coisas que vai fazendo ali como se fosse uma dispensa. Chama-se obsessão de armazenagem. Toma cuidado com isso. Aquelas coisas que não prestam, aquelas coisas que não prestam, mas você não usa mais, não usa outro. Vai limpando. Quantas vezes você vai abrir o cabelo e falar quantas coisas você guardou? E às vezes tem gente que guarda madeira, pedaço de pau, e vai guardando coisas dentro de casa. Quando você pensa que não, sua casa está um futuro, né? Cheio de lixo. Outro tipo de obsessão é a obsessão de caráter religioso, que eu falei, né? Pensamentos recorrentes de blasfêmias, pecado, certo e errado, falar a obscenidade da igreja. Então vem aqueles pensamentos de caráter religioso, quer xingar o pastor, quer xingar o padre, quer xingar Deus, fala blasfêmia, começa a pensar, o diabo é melhor do que Deus. Aí você sabe, não, mas Deus é melhor do que o diabo, não, mas o diabo é melhor do que Deus. Vai orar, em vez de você estar pensando que você está falando para Deus, geralmente dá a impressão, não, você tem que falar com o diabo. Então é um inferno na mente. E a pessoa fica muito culpada, porque muitas vezes a pessoa é cristã, e ela fica com aquele pensamento, e ela fica muito mal, né? Porque ela fala, mas por que eu estou pensando isso? E ela não consegue compreender, e também não consegue largar, né? Outra obsessão, outro sintoma é a obsessão de simetria, que eu coloquei, né? Mania de guardar objetos
bem organizado, tudo bem alinhado. Aquela pessoa que guarda os objetos, tudo assim, bem alinhado, ela está sempre, está sempre guardando ali, e ela arruma tudo certinho, um de trás do outro, ela arruma todas as gavetas, ela não suporta se tirar alguma coisa ali da linhagem, Então esses são vários sintomas, é lógico que tem muitos outros, eu estou citando a maioria, os mais assim, destacados, e pense sobre isso. Será que você tem tido uma mente assim? Será que sua mente tem sido oportuna, ou assim, poderíamos dizer a palavra, ou atormentada, seria a palavra, por esse tipo de pensamento? Pensamentos que você não quer pensar, mas pensa. Sentimentos que você não quer sentir, mas sente. Então o Senhor nessa noite quer te libertar de tudo isso. Como se libertar? É o principal ponto, Como que eu posso me livrar desses pensamentos? Primeira coisa, decida. Toma uma decisão. É você que vai decidir. Queridos, eu decidi. Eu tinha apenas 15 anos de idade. Quando eu entrei no meu quarto, eu disse para mim mesma: chega, eu não quero mais ser escrava de depressão, de opressão, eu não quero mais ser escrava de abusos, eu quero mudança na minha vida. E naquele dia eu decidi. E foi meu dia D, como diz, Eu comecei a trabalhar em cima disso, de buscar a minha libertação. Nessa época tinha síndrome de pânico, tinha pensamentos esdrúxulos, tantos que eu não entendia porquê, mas eu comecei a procurar ajuda. Fui procurar psicoterapia, fui procurar um tratamento espiritual, uma ajuda espiritual também, porque, igual eu falei para vocês, sempre tem um pouquinho do lado espiritual e um pouco do psicológico. Geralmente o psicológico é uma porta que abre o espiritual entrar. Então, primeira coisa a fazer para você tratar, para você decidir. Pensa nisso, a minha cabeça, a minha mente, o meu coração, a minha vida. Não quero mais ficar debaixo de julgos. Não quero mais ver uma vida subjugada. Eu quero sair disso. Então é a primeira decisão. A partir do momento que você decide isso, você vai começar a filtrar seus pensamentos. Vocês viram o que a gente leu aqui na palavra? A palavra de Deus fala que tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é louvável, nisso ocupai o vosso pensamento. Então aqui nos dá uma dica de que nós temos condições de não permitir que esses pensamentos entrem na nossa cabeça. Ele fala aqui que se você buscar, vamos ler? Se você buscar, não andeis ansioso por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graça. E a paz de vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude existe, se algum virtude há, se algum louvor existe, nisso ocupai o vosso pensamento. Então aqui nós temos uma dica da palavra de Deus, que nós devemos levar ao conhecimento de Deus isso, que nós devemos orar, que nós devemos suplicar ao Senhor que nos ajude. E aqui fala que se nós fizermos isso, o Senhor vai guardar o nosso coração e vai guardar os nossos pensamentos. Então, o primeiro ponto, eu preciso colocar diante de Deus. Eu preciso orar, eu preciso buscar em Deus uma cura para isso. E o primeiro passo é esse, é buscar Deus, é orar, é confessar: Deus, olha, eu estou assim, eu estou sentindo isso, eu estou pensando isso, me liberta, coloque para Deus. E aí comece a fazer um exercício seu. Esse exercício é seu. Filtrar todo tipo de pensamento que você vê, que vem, mas que você não quer, que ele não é oportuno. Você vai filtrar. Como você vai filtrar? Você vai rejeitar. Tem um psiquiatra que ele dá uma dicasinha que é interessante. Ele ensina isso para os pacientes dele. Todas as pessoas que têm problemas com pensamentos obsessivos, ele ensinou uma técnica, que eu vou ensinar para vocês. E segundo mesmo, algumas pessoas que já fizeram essa técnica, funciona. É lógico que é uma técnica da psicologia, da psiquiatria, mas que não vai funcionar também muito sem oração não. Eu creio que você tem que colocar as duas coisas. Mas ele diz o seguinte: quando vem um pensamento em mim,
Você vai falar em voz alta para você mesmo: pare. Você vai falar assim: pare. Depois você vai falar assim: acalma, acalma. E vai respirar fundo, respirar bem fundo, e vai tentar trazer um outro pensamento no lugar. Lembrar de alguma outra coisa. A gente chama isso na psicologia de substituição. Técnica de substituição. Então, é uma técnica que ele ensinou. Primeira coisa que você diz: pare para você mesmo. Você está dizendo para você, só que você vai falar em voz alta para você ouvir. Pare, acalma, respira fundo, bem devagar, e imediatamente tenta pensar em outra coisa. Qualquer coisa. Amanhã tem aula de português. Qualquer coisa. Você traz uma outra coisa assim. Aí vem de novo, você torna fazer essa técnica. Você torna fazer essa técnica. Então é muito interessante. Por quê? Porque a gente desvia o pensamento. Porque existe um ditado popular que fala que a gente não pode evitar que um passarinho, passe cocô na nossa cabeça. Pode passar e fazer, mas fazer ninho se a gente deixar. É a mesma coisa disso. O pensamento vem. Se você ficar dando corda para ele, se você ficar ali alimentando aquele pensamento, você vai ficar crescido. Mas se você parar e você falar: não, peraí, chega. Não é o que o apóstolo Paulo disse aqui? Tudo que é bom, tudo que é louvável, e nisso ocupai o vosso pensamento. Tudo que for bom. Então, se ele fala isso, eu posso. Negue, rejeite, não aceite. Não aceite. Veio aquele pensamento, você rejeita, você recusa, E depois você tem que fazer uma reprogramação da sua mente. Através da palavra de Deus. Como meu esposo disse aqui no início, leia a palavra de Deus, começa a pensar, começa a trazer versículos bíblicos, salmos, porque nessa hora também você pode citar o salmo, você pode ler uma palavra ali, que vai alimentar a sua mente. Vamos supor, exemplo, Salmo 91. O Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então você vai pensar assim: aquele que habita no esconderijo, eu habito no esconderijo. Irmãos, eu usei muito salmo nessas horas que eu ficava assim. Eu falava: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, eu habito. Salmo de número 23: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Aí eu lembrava: ainda que eu ande. Então você vai decorando, você vai lembrando a palavra, e você vai trazendo essa renovação da sua mente através da palavra. Então esse é o principal ponto. Repetindo que nós vamos orar: decida que você não quer viver mais com isso. Quantas pessoas vivem a vida inteira atormentadas por pensamentos obsessivos, compulsivos, e nunca se libertam? Até porque não tem coragem de contar para os outros, não é mesmo? A gente não tem coragem de contar. Tem uns pensamentos que a gente tem que a gente não tem coragem de contar, porque os pensamentos são tão esquisitos que você pensa assim: se eu contar isso para os outros, vai ficar feio para mim, Ou senão vai achar que eu sou louca. Aí a gente não conta. Mas a gente precisa de ajuda. A gente precisa ter alguém para conversar, para contar isso, para a pessoa nos ajudar. Se a gente, muitas vezes, a gente não vai conseguir sozinho. Precisa de ajuda. E precisa entender que aquilo ali não é legal. Então você decide que você quer sair. Depois de você decidir que você quer sair, você usa essa técnicazinha ali, Você começa a recusar e você começa a trazer a palavra de Deus. Começa a trazer a palavra de Deus. Vai colocando a palavra de Deus no lugar. Amados, eu estou falando para vocês de uma coisa que eu vivi. Eu tive muitos pensamentos obsessivos compulsivos. Eu desenvolvi a síndrome de pânico. Eu passei muito por todas essas coisas, mas eu me libertei. Eu me libertei, graças a Deus. E eu posso dizer para você que é um tormento. É um tormento. Porque essas coisas vêm na mente da gente, a gente não consegue se libertar, a gente não consegue viver isso, Mas o Senhor, está aqui nessa noite a libertar você, a libertar. E nós vamos fazer um momento prático agora de oração, aonde você vai fazer essa renúncia desse pensamento, aonde nós vamos declarar a sua mente conquistada para Cristo, a sua mente resgatada desse cativeiro da obsessão, dos pensamentos compulsivos. Nós vamos repreender esses espíritos malignos que operam, oprimindo a sua mente.
eu tenho certeza que hoje é um dia muito importante para você. É o dia que você está aqui, porque você decidiu vir, porque você quer se libertar disso. E você pode se libertar, porque a palavra de Deus te garante que você pode ser livre. Amém? Vamos ficar de pé então? Nós vamos ficar de pé e nós vamos orar. Nós vamos declarar que a nossa mente, nós não vamos aceitar mais esse tipo de pensamentos negativos, ruins. Coloca a mão assim na sua cabeça e diga comigo assim: Senhor, em nome de Jesus, eu te peço perdão por todas as razões, motivos, legalidades que eu dei, ou que meus antepassados deram, para trazer pensamentos obsessivos e compulsivos na minha mente. Em nome de Jesus, eu te peço perdão e eu declaro que hoje eu renuncio esses pensamentos. Eu não aceito mais que a minha mente fique dominada por esses pensamentos. Em nome de Jesus, eu rejeito, renuncio a síndrome de pânico, a ansiedade generalizada, o medo, o transtorno obsessivo compulsivo, todo tipo de obsessões, pensamentos esdrúxulos ligados ao sexo, à religião, pornografia, sexo ilícito e todo tipo de perturbação na minha mente. Eu rejeito. Em nome de Jesus. Agora, para ser a minha mente pertence a Jesus Cristo. Eu consagro agora a minha mente a Jesus Cristo. Agora você vai fazer uma oração, eu vou estar orando aqui também, você vai orando aí. Se você não quiser orar, todo mundo ora para ninguém ficar ouvindo a oração do outro, tá? Pode orar. Você vai repreender os pensamentos que vêm na sua mente. Você sabe quais são, onde é que você se sente perturbado. Se é a opressão de medo, de depressão, seja o que for, você começa a falar: em nome de Jesus, saia da minha vida. Vai repreendendo. Eu vou orando aqui, vocês vão orando também. Senhor, em nome de Jesus, da autoridade do nome de Jesus, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo todo pensamento obsessivo e compulsivo. Eu ordeno que saia agora. Pensamento de morte, pensamento de homicídio, pensamento de suicídio, pensamento de ferir os outros, pensamento de se ferir, pensamentos, ó Deus amado, de estar morrendo, pensamentos sexuais, ó Deus, em nome de Jesus, pensamentos, ó Deus amado, de obsessão religiosa, pensamentos, ó Deus amado, que traz medo, que traz terror, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu declaro agora que saia dessas mentes, saia em nome de Jesus, de cada mente agora, no nome de Jesus, vamos saindo, todo pensamento que oprime, que perturba, que escraviza a mente, Senhor, eu declaro que essas mentes agora estão livres, em nome de Jesus, eu declaro que cada mente que está aqui nessa noite está livre, eu declaro que sai agora do cativeiro do medo, em nome de Jesus, Queridos, o Senhor me mostra aqui ainda algumas pessoas presas no cativeiro do medo. Eu estou vendo pessoas acorrentadas. Você tem tido tanto medo de ficar em casa sozinho, medo de sair, medo de ladrão, medo de morte, medo de acidente, medo de estar morrendo, medo de que alguma coisa ruim vai acontecer com você ou com alguém que você ama. Mas o Senhor está aqui nessa noite e Ele quer te libertar desse cativeiro. Eu vou orar agora, declarar que no nome de Jesus, o Senhor te tire desse cativeiro hoje. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu coloco agora essas vidas diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu declaro que o as arranco desse cativeiro do medo. Em nome de Jesus, que você saia do cativeiro do medo, saia, eu te peço. Em nome de Jesus, é o Senhor que te chama nessa noite. Venha, como Ele chamou Lázaro para fora. Venha, saia desse cativeiro agora do medo. Saia desse cativeiro agora do medo. Em nome de Jesus, eu declaro que essas correntes que te aprisionam, que elas sejam cortadas, quebradas, que elas caiam por terra agora. Em
de Jesus, todo medo que te aprisiona, medo da morte, medo de morrer,